Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo, né? Mãe Beatriz, abordando mais um assunto, respondendo. Após fazer vídeos, né? As pessoas acabam fazendo os comentários e a Mãe Beatriz aqui dando respostas a essas pessoas, fazendo um novo vídeo. Bom, pessoal, antes de tudo, peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, dê o like de vocês, compartilhem, me sigam, que é assim, tá? A plataforma envia meus vídeos para mais e mais pessoas. Vamos lá, né? Eu vou falar sobre, no caso, o comentário que uma pessoa fez num vídeo meu, que era assim o vídeo, tá? Amarração amorosa não está dando certo, por quê? Tá? Então, nesse vídeo, houve esse comentário. Por que o trabalho de destruição é mais rápido que o amoroso? Com certeza, essa pessoa fez um trabalho amoroso e teve que depois fazer o quê? Um trabalho de separação, afastamento ou destruição dos sentimentos. Mas antes de responder isso, eu tenho um feedback aqui que eu quero usar sobre isso, né? Pessoas que fazem amarração amorosa e muitas vezes têm que esperar dar o resultado da separação para voltar com o ser amado. Então, eu tenho um feedback aqui de trabalho de separação, destruição dos sentimentos e afastamento de rival. Vamos escutar? Oi, mãe, boa noite. Eu sei que tá tarde, mas eu também acho que pra notícia boa não tem horário. Adivinha? Vocês separaram, mãe. Fiquei sabendo agora há pouco e eu não ia resistir até amanhã pra contar pra senhora, por isso que eu tô mandando áudio agora. A sogra me chamou lá, né? Meu sogro me chamou lá pra tomar um chimarrão, e daí a sogra já veio contando que o cara tinha abandonado ela. Foi embora, ela falou. E foi de mala e cuia, como diz o ditado. A mãe dele já pegou as coisas dele, estavam morando junto, né? Igual eu tinha falado pra senhora. Mas se separaram. O cara abandonou ela. Disse que não estava preparado pra essa responsabilidade, né? Que a senhora sabe do que eu tô falando. E achou que era amor, mas não era só uma paixão e caiu fora. A mãe dela me contou, então. Tá aí, mãe. Eu falei pra senhora que ia sair entrar em contato pra falar no feedback bom. Tá aí. Bom, pessoal, então esse aqui é um feedback positivo de um trabalho espiritual que a pessoa fez, tá? Para aguardar, logicamente, o resultado pleno do que a pessoa veio me pedir. Bom, pessoal, quando a gente fala, e a pergunta é da pessoa assim, por que o trabalho de destruição é mais rápido que o amoroso, tá? Depende. Depende porque tudo leva a crer que temos que saber sobre o que? O problema de vocês. E cada caso é um caso. E cada mão de axé é uma mão, tá, pessoal? Então, quando você faz a consulta por vídeo, tá, chamada com o sacerdote, vendo ele jogar ali, você vai ver que não foi falado o que você queria ouvir. E sim, as caídas, a demonstração do que é, a explicação do que é e do que você precisa fazer. E aí você faz um processo de linha amorosa. Mas daí você faz o processo e não sabe o que está acontecendo na vida do magiado. E aí o magiado encontra uma pessoa e se relaciona e acaba ficando junto. E o teu processo em si, vamos dizer, amarração amorosa ou de linha amorosa, por mais que ele dê um resultado, uma conversa, um desbloqueio, uma volta em si, ainda você tem que trabalhar o quê? Saber o que é cada processo e o que cada processo proporciona para você, tá? Então, quando a pessoa fala assim que o processo de destruição que entra, né, tudo que é separação, afastamento, destruição dos sentimentos, entra no trabalho de destruição, assim como broxamentos, desmancha prazeres e assim por diante, fechamentos de caminho. Esses trabalhos, tá? Sim, quando você faz uma linha amorosa que é para voltar com o ser amado, esses trabalhos acabam-se, tá? Muitas vezes, conforme o caso, que você chega até o magista, oraculista, pai ou mãe no santo que vai fazer o teu trabalho. E eu tô falando aqui resultado de trabalhos espirituais de feitiços e bruxarias que a mãe Beatriz faz. Conforme o caso, tá? A mãe Beatriz é bem sincera de falar as coisas para vocês. E aí fala as possibilidades em si, o que o espiritual quer para poder estar fazendo aquilo que você veio pedir. Então você faz o processo de linha amorosa.
Tá tendo um mínimo resultado. Mas por quê? Porque a outra pessoa está com outra pessoa, né? O ser amado está com outra pessoa. Então, daí sai que você tem que se fazer um afastamento, destruição dos sentimentos e separação dos dois para que o ser magiado volte para sua vida. E você faz, tá? Muitas vezes a gente fala, porque a verdade do sacerdócio é falar a verdade sobre. Nós não sabemos quando vai acontecer. Nós sabemos, tá? A energia do processo que foi feito. E a nossa conduta é dar sim, tá? Vamos dizer assim, as possibilidades que o espiritual dá a vocês, tá? E garantir que o nosso trabalho em si vai ser feito. Nosso trabalho vai agir na vida de vocês positivamente ou não, tá? Então, a gente tem que falar sobre todos os processos e explicar a vocês as energias do que nós fazemos e emanamos ali em energia. Lógico, não é correto uma pessoa chegar e ir até a outra e não ver um resultado. Não é correto. Pelo menos mínimo o resultado você vai ter. E o resultado do trabalho feito é fundamental vocês saberem. Por isso que a Mãe Beatriz é a única que fala que vocês têm que ouvir tudo que foi pedido, tudo que foi feito, os elementos que vocês têm que ver que aquele trabalho foi feito para vocês. E quando sai, tá? Você fez a linha amorosa, sai que você tem que separar, afastar, destruir os sentimentos da outra pessoa para que o magiado volte. Lógico que a espiritualidade vai entender que a união daqueles dois lá está atrapalhando os primeiros processos de dar certo. E aí, no caso, para poder dar certo aquilo que saiu, que vocês têm um interligamento espiritual, tem algo ali para se cumprir, tem caminhos amorosos e você estava na vida do magiado e quer esse magiado novamente para sua vida, o processo em si dado, que daí as entidades em si que vão pegar esse processo feito com a mesma pessoa, tá? Que fez o trabalho espiritual, vocês têm direito garantido do espiritual de estar afastando, separando e destruindo os sentimentos da outra pessoa. Deixando bem claro isso, tá, pessoal? E não importa o tempo, se é rápido ou não, mas vai separar. Vai destruir aquele sentimento. Por quê? Porque você deu, tá? Vamos dizer assim, algo pro espiritual quando os trabalhos, feitiços e bruxarias são feitos, tá? Tem sentimento seu. Você está ali afim ao que você quer, que voltar com o ser magiado, e a espiritualidade sabe que aquilo está atrapalhando a união do magiado com outra pessoa. Então ela vai fazer de um tudo para separar primeiro, para daí trazer o ser magiado, principalmente pelo caráter e por conduta do ser amado, tá? Porque tem pessoas que quando estão, por exemplo, apaixonadas pelas outras e separam, né? Em si, que acabam caindo, tá? Em um romance, até morar com outras pessoas, mas apaixonados por outras ainda, querendo voltar às vezes, mas o ego não deixa, né? E a pessoa acaba morando-se junto a outra, se aliando junto a outra em si, e fica aquele vínculo entre vocês das energias para volta. E aí nisso, a espiritualidade tem que trabalhar do sentimento que a outra pessoa tem por você. Enfatiza. E aí a espiritualidade entende que a pessoa não está feliz no outro relacionamento. Então ela começa a se fazer, tá? Algumas coisas em si, em energias, para que a pessoa viva, tá? Aquilo em essência, para que se separem. Realmente a pessoa começa a ver pelo em ovo e começa a fazer coisas em si, principalmente quando a gente faz a separação e a destruição nos dois, né? Que seria... Aí, no caso, simplesmente pega mais, porque a maioria faz a destruição, vamos dizer, a separação e o afastamento numa pessoa só, não quer mexer com a outra pessoa, mas é entre eles que eles vão se resolver. E a espiritualidade vai agir de um tudo para primeiro separar, para depois trazer o seu amor de volta. Então, lógico que vai acontecer primeiro a separação, porque muitas pessoas não aceitam viver em segundo plano na vida de outras pessoas. Então, dificilmente quando você faz uma magia, um feitiço, uma bruxaria de linha amorosa, tá? E o ser amado está com outra pessoa em questão, tá? Dá certo se vocês não afastam, porque dificilmente a pessoa vem como sendo amante seu e ficando com outra pessoa. Dificilmente isso acontece. E se acontece, aí no caso está sendo tão enfatizado os sentimentos que a pessoa
põe a perder algo que seria o caráter da pessoa, de muitas vezes não aceitar situações, mas conviver com a outra pessoa em questão, fazendo o errado, que é estar vamos dizer assim, num trio. E aí a espiritualidade entende que isso está acontecendo também, então vamos separar aqueles dois para que esses dois, no caso quem você fez a magia, volte para você. Vocês estão entendendo? Eu creio que a mãe conseguiu explicar isso, que o processo é mais rápido porque a energia de união, entende-se que a energia da união da outra pessoa, que foi feito a separação, destruição dos sentimentos, está atrapalhando, tá? A união e a volta de quem veio pedir a magia. Mas daí vocês ficam, porque a mãe também no passado tinha essa, vamos dizer assim, esse pensamento, né? E aí a mãe pede-se, logicamente, para quem ensina a fazer os processos de trabalho espiritual, as respostas, porque eu gosto de ter as respostas para vocês. Aí vocês muitas vezes se perguntam, tá, mas e se não é de merecimento o outro separar? Vocês estão separando, né? Sem a outra pessoa, por exemplo, não merecer. O que não é de merecimento é não viverem juntos infelizes. Isso não é de merecimento, as pessoas viverem infelizes umas com as outras, por ego, tá? Muitas vezes pelo orgulho exacerbado, e aí, no caso, acabar fazendo sofrimento na vida de outra pessoa. E se essa pessoa que fez a magia, tá? Isso foi uma guardiã quem falou. Se a pessoa que fez a magia, nós aceitamos para poder chegar, porque tem sentimento da outra pessoa, essa pessoa não vai parar de lutar. Que ela vai querer, porque também vai ser enfatizado algo nela, que é a conquista, voltar com o ser amado. Ela não vai desistir. Aí vocês acham justo a outra pessoa em si sofrer, que é uma terceira pessoa, não o magiado, porque o magiado tá magiado para as coisas acontecer na vida dele e voltar com o outro. Vocês acham justo simplesmente a outra pessoa ser infeliz? Nós não achamos. Então, quando se há um processo em si, preferimos separar, colocar outras pessoas no caminho do magiado, da pessoa que está ao lado do magiado, e assim por diante. Que daí é correta as energias, é uma união saudável, salutar. Porque a gente entende que está atrapalhando o nosso processo de se concluir, a união entre os dois. E aí a gente o quê? Separa, porque sabe-se que quem chegou primeiro na vida daquela pessoa foi quem foi magiar. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo que a espiritualidade é muito organizada, ela é. E isso é de caso para caso, gente. De caso para caso, tá? Agora, por exemplo, assim, a pessoa veio magiar, tá? A outra pessoa. E a outra pessoa já está num relacionamento, conviveu. Mas aquele relacionamento foi de uma volta, de uma pessoa que a pessoa que veio buscar a magia de volta, tá? Foi depois que conheceu, ficou junto, viveram uma paixão, tá? E agora tá de atrás de novamente viver a paixão, mas daí o ser magiado está com uma pessoa que lá no passado conheceu e que era para ter vivido algo. Aí sim, gente, saibam que a espiritualidade fala que realmente é no tempo deles, porque eles têm que achar uma brecha e eles têm que saber que a outra pessoa tem que se findar algo devido aos caminhos, por isso que estão juntos. Então você pode fazer o feitiço mais fodão, o trabalho mais forte que for, vai ser no tempo da espiritualidade. Por quê? Vão acabar voltando, porque eles têm algo que cumprir. E você, tá? Eu chamo de alecrim dourado, né? Que veio fazer a magia, tá, pessoal? A pessoa que veio fazer a magia para enviar de separação, destruição e até mesmo de linha amorosa para aquela pessoa, a sua magia em si vai ficar ativa ali quando é feitiço e bruxaria, até dar um resultado. Principalmente porque de tempo em tempo você vai reforçar. Você vai reforçar. Então, quer dizer, enquanto eles não viverem tudo lá, o que tem que viver, eles podem se afastar, mas daí voltam. Vocês estão entendendo por quê do oráculo, de búzios e cartas, odus, data de nascimento, nome completo, para você chegar até uma pessoa que realmente o espiritual ensinou que aquilo vai dar resultado. Tá? E fica aí minha resposta. Se vocês precisarem de alguém
para estarem analisando o caso de vocês, verificando sobre processos antigos que foram feitos, processos recentes em si, tá? Eu fazendo de acordo com a consulta, pessoal, tá? Búzios e cartas. Por que os dois? Eu não sou oraculista e eu deixo bem claro isso. Vocês estão consultando espiritualmente uma mãe no santo, tá? Que tem como comprovar isso. Então, eu não vou ficar perdendo tempo com pessoas que vão chorar atrás de mim, porque eu não tenho nada a ver se vocês não souberam escolher quem fez o trabalho espiritual de vocês. Mas uma coisa eu digo, um bom sacerdote, ele vai ter uma postura de sacerdote, tá? E a postura de sacerdócio em si é de caráter, é de índole, é de traçado de vida em si, de explicar sobre os nossos processos, não de outras pessoas. É os nossos processos de trabalhos espirituais, porque nós temos fundamentos em tudo que fazemos. Vocês estão entendendo? Não temos isso de esconder o processo que foi dado e enviado a vocês para que vocês aguardem resultado, tá? Quantas e quantas pessoas, muitas vezes eu sou severa, Mãe Beatriz tem que ser severa, né? Olha a guardiã que trabalha com a Mãe Beatriz. Essa guardiã também é bem pulso forte, né? E aí muitas vezes eu falo, não vou mais responder vocês, aguarde aí o resultado que vocês vão ver. Não leva 1, 2 semanas? Aí as pessoas com um relato como este, né? Feliz porque eu já tinha falado para essa pessoa que eu não iria mais ficar ouvindo os choros, porque as coisas estavam acontecendo e tinha que esperar os acontecimentos em si. Não adianta pressionar o sacerdote, que na realidade não é a pressão que vai fazer as coisas acontecer, gente. É o axé, é o que pedimos em cima do trabalho espiritual que vocês ouvem e que a grande maioria não faz. Por isso. Bom, pessoal, deixo aqui o meu axé, tá? As minhas palavras, respostas, tá? A todos. E se precisarem, o meu contato é 45, tá? 988282003. Aguardo vocês para uma breve consulta.